Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou o prazo para que a Polícia Federal conclua o inquérito que investiga o presidente da República, Michel Temer. Depois de concluído, o inquérito passa para o Procurador-Geral da República, que tem até 5 dias para decidir se oferece denúncia ou pede o arquivamento. Mas o PGR pode apresentar denúncia antes de o relatório da PF ser concluído. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir quais as consequências desses passos com os deputados Beto Mansur, do PRB de São Paulo, vice-líder do governo na Câmara, e Rubem Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, vice-líder de seu partido. Deputado Beto Mansur, qual a expectativa do senhor se esse pedido vier aqui para a Câmara? Primeiro, cumprimentar o Rubens, a você, a todos os telespectadores. A expectativa é de que a gente derrube a denúncia. Lógico que nós vamos aguardar qual é a denúncia da Procuradoria. Ela deverá vir para a Comissão de Constituição e Justiça. Logicamente que o presidente vai apresentar as suas razões. Finalmente, depois de tanto tiroteio aí, ele vai apresentar as suas razões. E depois de votado na CCJ, vai para o plenário. E a oposição vai precisar de trabalhar muito, porque vai precisar de 342 votos para aprovar essa denúncia, coisa que eu acho muito difícil. Deputado Rubens Pereira, como é que o senhor acha que a Câmara vai reagir diante de uma denúncia do presidente, de um pedido de autorização para processar o presidente da República? Olha, não é algo comum. O presidente da República tem uma certa imunidade. Ele não responde por nenhum processo por crime cometido, por exemplo, antes do mandato. E, durante o mandato, ele só responde por crime em função do exercício. Vou te dar um exemplo absurdo. Se o presidente da República para um carro e mete uma bala na cabeça de uma pessoa numa parada de ônibus, ele não responde por aquilo. A nossa Constituição prevê isso, essa imunidade ao presidente para ele poder exercer bem o seu cargo de presidente. Depois ele vai responder, fica suspenso durante o mandato. Exceto para crimes comuns cometidos durante o mandato. E é o que aparentemente se avizinha. Foi um crime cometido durante o mandato, em função do exercício do mandato, e é isso que tem que ser investigado. É muito ruim quando a gente mistura a pauta da política com a pauta da polícia, com a pauta do judiciário. São duas raias diferentes. O ideal é que cada coisa fique no seu campo específico. Nós não devemos confundir essa pauta política com a pauta jurídica. Por exemplo, eu vou me manifestar sobre a denúncia concretamente quando ela chegar, se ela chegar. Se eu me antecipasse e dissesse que eu vou aceitá-la ou que eu vou rejeitá-la, ao meu ver, seria um julgamento político. A autorização é uma decisão política da Câmara dos Deputados. Nesse caso, diferente do impeachment, nem vai para o Senado. Vai para o Supremo Tribunal Federal para jogar. Mas nós devemos fazer uma avaliação jurídica dentro de uma casa política. Então, o ideal é que nós tenhamos prudência, nem acobertar, nem defender, nem absolver sumariamente, tampouco condenar. A gente tem visto nos jornais dos últimos dias que tanto o presidente Temer quanto a base do seu governo acredita que isso deva ser um processo rápido, que isso não deve paralisar o governo, que o Congresso precisa votar aí as medidas que estão na pauta. O senhor acredita que esse deva ser um processo rápido dessa avaliação, deputado Beto Mansur? Eu acho que sim. E por que eu comento, fazendo até uma análise sobre o que o meu querido Rubens fala? Eu comento o seguinte, que nós vamos derrubar porque eu tenho conversado muito com o presidente da República. E houve, na verdade, a meu ver, uma grande conspiração contra o presidente, não só contra o presidente, mas contra o presidente Michel Temer, contra diversas lideranças que o próprio Joesley, que estava para ser preso e fez lá a sua composição com a Polícia Federal e com o Ministério Público para poder gravar. Nada me tira da cabeça que isso foi combinado antes para que ele pudesse gravar. Ele não pegou essa fita e levou para o Ministério Público e tentou vender isso para poder fugir do Brasil e morar nos Estados Unidos, gastando dinheiro que tirou aqui do BNDES de toda a população brasileira. Então, eu sinto que esta denúncia toda, houve uma grande conspiração contra o presidente. Por isso que eu acho que é importante que ele traga logo essa denúncia para que a gente possa se defender com rapidez
e para que não atrapalhe o processo que nos interessa fundamentalmente, acho que até os próprios deputados, de uma maneira geral, que é votar aquilo que é necessário para fazer com que o Brasil retome seu crescimento. Você tem uma série de medidas aí para serem votadas. A gente não quer atrapalhar essa pauta, tanto que o Senado vota a reforma trabalhista, que é a última etapa para que a gente possa aprovar uma nova legislação trabalhista. A Câmara começa a retomar aí o trabalho. Possivelmente ainda a gente vai tentar ver se é possível votar antes do recesso a reforma previdenciária, exatamente para que a gente possa dar uma sinalização para o mercado de que a gente está fazendo a nossa lição de casa. Eu acho que uma coisa não deve atrapalhar a outra. Por isso que nós vamos fazer todo esse processo dentro da CCJ e dentro do plenário da Câmara com muita rapidez. Como é que o senhor vê essa questão da urgência do governo em resolver essa questão rapidamente? O deputado Beto está certo, especialmente quando ele diz que há muitos pontos a serem esclarecidos em relação à delação da JBS. Primeiro que delação por si só não é prova, em primeiro lugar. Então é necessário que nós tenhamos outros elementos. Segundo, que a impressão que se dá é que foi uma delação prime. Então, surgiu uma nova característica, um novo tipo de delação, onde o delator, que é um criminoso, confesso, tem tantos benefícios ao ponto de que o cidadão comum pense que o crime pode compensar. E não é esse o nosso objetivo, o nosso desejo. Entretanto, eu só tenho que divergir em um único ponto. A celeridade não ajuda o presidente Michel Temer. O ideal é que ele respondesse o processo, apresentasse a sua defesa, que coisa que ele não fez na fase da Polícia Federal, para que não recaísse nenhuma dúvida sobre ele. Ele exerce o principal cargo do país. E sobre esse cargo nós não devemos ter nenhum tipo de suspeição. Impedir que o processo tenha seguimento agora, aguardar 2019, é persistir a dúvida. Afinal de contas, tinha dinheiro ou não na mala? A mala foi destinada a quem? A ele ou não? Até agora não houve contraditório, não houve ampla defesa. Ainda que ele não esteja envolvido em nenhum tipo desses atos, ele não tem como provar. As garantias constitucionais serão exercidas na fase do processo, não na fase da investigação. Por isso que a pressa, ao meu ver, prejudica a ampla defesa do presidente Temer. Quem não deve não teme, nesse caso, quem não deve não temer, e quem não tem nada a temer tem que responder sim ao processo. Eu acho que isso seria o que daria maior lisura. Rui Barbosa já dizia que justiça tardia não é justiça, mas a justiça muito rápida, ao meu ver, também é uma distorção. O ideal era que a gente seguisse o cronograma da Constituição, o cronograma do regimento interno, cada etapa dentro da Câmara, nem tendo muita pressa, nem amarrando demais o processo. Deputado, o senhor se referiu à gravação da conversa do Joesley Batista. A defesa do presidente Temer e o próprio presidente Temer têm insistido em que essa é uma gravação ilegal, que foi feita ilegalmente. Como é que o senhor vê essa gravação? E o próprio presidente tem insistido que ele não quer se responder a qualquer questão antes que fique claro se essa não foi uma fita manipulada. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo da seguinte forma, está certíssimo o presidente em não responder para a Polícia Federal. Aquela série de 80 e poucas perguntas que foram feitas, uma parte delas com muita pegadinha. Se conhecia tal pessoa, se teve alguma relação com tal pessoa e etc., que não tem absolutamente nada a ver com o processo em si. O que é importante dizer é o seguinte, se o procurador Janot, ele vai fazer algum tipo de denúncia utilizando a fita, na minha opinião, ele tem que esperar a análise da fita que, a posteriori, foi feito pela Polícia Federal. Houve um grande erro, na minha visão, tanto do Ministério Público quanto do próprio Supremo, em homologar tudo isso e você pega, por exemplo, uma fita que não foi periciada. Não podemos esquecer que o equipamento que gravou essa fita foi embora para os Estados Unidos. Quando se pediu a perícia da fita, esse equipamento acabou voltando dos Estados Unidos para que pudesse ser periciado. Para mim, isso é um absurdo, porque se você tem uma fita que é gravada e você tem uma delação de alguém que tem a maior empresa privada brasileira, que foi gravar o presidente da República, como é que pode você fazer uma delação premiada de um sujeito que acaba indo embora para os Estados Unidos, e repito, ao seu bel prazer, num acordo com o Ministério Público, homologado pela Justiça, e está lá no bem bom, prejudicando a sociedade brasileira, e você
não faz uma perícia dessa fita, ou não deixa essa fita guardada, ou não deixa esse equipamento guardado. Tem muita coisa errada em tudo isso. Então, vamos com calma. Eu acho que a gente, na minha visão, se o Ministério Público quiser provocar essa denúncia, pelas informações que a gente tem, possivelmente a semana que vem vai entregar essa denúncia, ele possivelmente não utilizará a fita gravada, porque ela está sendo periciada pela Polícia Federal, a não ser que a Polícia Federal entregue isso tudo com rapidez. O que eu comento com você, comento com o Rubens, é que eu estou aqui há muito tempo, passei por muito processo, passei pelo impeachment do Collor, pelo impeachment da Dilma, quer dizer, a gente passou por muita crise no Brasil. O detalhe é que nós nunca tivemos 14 milhões de desempregados no país. E está esperando, não só de quem apoia o governo, dos próprios partidos de oposição, uma tranquilidade para que a gente possa aprovar uma pauta mínima no país. Porque eu tenho visto, ao longo da história, que essa disputa política, ela acaba nos prejudicando. E não tem como você não misturar a questão política com a questão do presidente da República que está sendo denunciado. Não tem como você separar as coisas. Então, por isso, e a minha ideia, e lógico, está se conversando no governo, é porque a gente rapidamente resolva essa questão. Se você pegar, por exemplo, o TSE, estava se discutindo muito a decisão do TSE. O TSE decidiu, respeita-se a decisão judicial, ficou para trás. A gente tem que olhar para frente. É isso que eu detalho para você. E a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta com a opinião do deputado Rubens Pereira daqui a pouquinho. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo uma possível denúncia contra o presidente Temer com os deputados Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Deputado Rubens, a gente terminou ouvindo a opinião do Beto Mansur. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre a questão de uma possível denúncia contra o presidente da República ser baseado numa gravação que está sendo periciada, que não se sabe ainda se ela está íntegra, e a defesa do presidente argue que ela é uma gravação ilegal. Vamos por partes. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma restrição a esse estado policialesco que a gente vive hoje no Brasil, onde primeiro se pune, inclusive através de meios de imprensa ou no meio da sociedade, para se depois apurar. Calma. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que tem que combater a corrupção? Sim, mas tem limites. E o limite se encontra na própria Constituição Federal. Ela é que nos protege, inclusive, de eventuais excessos contra nossos adversários hoje, mas amanhã contra a gente. Eu não vi muita reclamação quando uma gravação da presidenta Dilma com o presidente Lula foi parar no Jornal Nacional 1 hora depois de ter sido gravado. Agora todo mundo reclama. De fato, há muita dúvida sobre se a ação controlada, onde um réu investigado vai lá e grava um terceiro, autorizado pela Justiça, se isso não se confunde, por exemplo, com flagrante preparado. O Supremo até tem reconhecido que a ação controlada é permitido. Te confesso que eu tenho dúvida. Como eu tenho dúvida também se delações tão flexíveis não se aproximam muito mais, por exemplo, da anistia, graça ou indulto, que são medidas típicas do Poder Legislativo ou, em alguns casos, do Poder Executivo, mas não do Ministério Público e do Judiciário. Porque neste acordo de delação houve praticamente uma extinção da punibilidade. Foi uma premiação. Então, isso são dúvidas que a gente deixa para o debate acadêmico, para o debate nas salas de direito constitucional, onde eu faço essa restrição, essa ressalva, desde lá atrás, e agora eu mantenho minha opinião. Agora, neste caso político, eu espero que, se houver denúncia, ela não seja baseada apenas numa gravação não periciada. A delação por si só não é o suficiente para se condenar ninguém. Acho que não é suficiente nem para se fazer uma denúncia. Por isso que nós temos que aguardar a manifestação formal, a denúncia ou não, por parte do PGR, para que a gente possa saber como proceder. Essa denúncia, ao meu ver, é algo pouco comum no país. Apesar de tantas crises políticas que nós já tivemos em vários momentos, o deputado Beto pode me corrigir depois, talvez seja a primeira vez que um presidente pode vir a ser denunciado no exercício do cargo por um crime comum.
por conta daquela imunidade que eu falei lá no início. Então, não é uma situação simples, não é uma situação ocasional, vacilante, pelo contrário, é algo grave que merece ser apurado da forma devida. Deputado Beto Mansur, o senhor se referiu no começo que a denúncia entra e vai para a CCJ, para a Comissão de Constituição e Justiça. O que acontece lá? Como é que isso funciona aqui dentro da Câmara? Tá. Rubens, que me corrija, eu sou suplente na CCJ, ele é titular. Vem a denúncia da PGR. O presidente é notificado, vem para o presidente da Câmara, o presidente da Câmara manda para a CCJ e o presidente da República é notificado. Ele tem até 10 sessões da CCJ para poder apresentar a sua defesa. Ele pode apresentar na primeira sessão ou na segunda, como ele pode esperar até a 10ª sessão. Bom, previsão que, como a gente está procurando agilizar, que ele apresente na 3ª, 4ª sessão, que dá mais ou menos aí uma semana de prazo entre a apresentação da denúncia e a defesa do presidente. Deixa eu interromper o senhor para fazer uma pergunta seguinte. A CCJ, ela diz se o pedido pode tramitar ou ela diz se ela aceita o pedido ou não? Ela aceita o pedido. Ela, mesmo que ela tem que convocar um relator, ela escolhe um relator. Rubens, me corrija, você está lá no dia a dia. Ela escolhe um relator e, depois da apresentação da defesa do presidente, não volta para a PGR para fazer a sua contestação. Ela já fez a sua denúncia. Aí o relator tem até 5 sessões para poder formatar o seu relatório, fazer o relatório, votar o relatório e deixar pronto para ir para o plenário. Depois disso, eventualmente até a 5ª sessão, eles podem votar eventualmente até a 4ª sessão, etc., mas no prazo limite ela entrega para o plenário. O detalhe que é importante dizer a vocês, mesmo que o relatório que saia da CCJ seja a favor da denúncia ou contra a aceitação da denúncia, obrigatoriamente tem que ir para o plenário. E o plenário, ele vai precisar de um quórum, ou seja, um número de deputados que estejam registrando presença de 342 componentes no mínimo, para que não se corra o risco do presidente abrir uma sessão com 257 e colocar para votar. Não, ele precisa de, no mínimo, 342 deputados. E aí, quem for favorável à denúncia, mesmo que o relatório seja contrário, mas quem for favorável à denúncia tem que colocar 342 votos a favor da denúncia. Muita gente falando, o governo precisa de ter 171 votos, que é a diferença entre 513 e 342 dá 171 votos. O presidente não precisa, a base não precisa de 171 votos. Quem quiser formular e dar continuidade na denúncia precisa de 342 votos no plenário. Deputado Rubens, o Congresso passou há pouco mais de um ano por um processo de impeachment. É uma votação bastante desgastante, é um processo bastante desgastante. Como é que o senhor acha que vai ser essa tramitação aí? Só para a gente ter uma noção, a dupla vacância dos 2 cargos, presidente e vice, a dupla vacância não ocorre no Brasil, salvo o melhor juízo, desde Getúlio Vargas e Café Filho. Então, é muito tempo. Nós tivemos, inclusive, Jânio Quadros e João Goulart, mas não ocorreu a dupla vacância. É verdade. O segundo foi interrompido o mandato. Não foi uma dupla vacância, ou por impeachment, ou por renúncia, ou por morte. Então, é algo que não é comum. Em outros tempos, porém, uma crise política dessa era resolvida na bala ou na espada. Hoje, não mais. Hoje, as instituições funcionam, a gente tem a Constituição como parâmetro, e é isso que vai balizar a gente. Então, o deputado Beto, inclusive, foi assertivo, perfeito na definição do que vai acontecer na Câmara. A CCJ vai dar um parecer. Ela não é vinculativa ao plenário. O plenário é soberano. Mas na CCJ é onde é oportunizado a fase da ampla defesa. Ninguém pode tomar uma decisão de afastar ou não o presidente da República sem que seja oportunizado a defesa para ele. O parecer pode ser favorável ao presidente ou ao contrário. prosseguimento pode não. Ser. E é apenas um parecer. É algo que a comissão diz assim, olha, parece que é isso. Mas quem vai decidir é o plenário de forma soberana. Foi assim, inclusive, no impeachment. E o quórum no plenário é um quórum especialíssimo, é um quórum de 2/3.
É o maior quórum da nossa Constituição. Maior, inclusive, que o quórum de emenda à Constituição, que é apenas 3/5, 60%. O quórum de 2/3, de 66%, é o maior quórum para estes casos. Qual é o caso? Processamento em crime de responsabilidade. No caso de crime comum. Qual é a diferença? O crime de responsabilidade, quando é oferecida a denúncia pelo cidadão comum perante a Câmara, o presidente da Câmara tem que fazer um juízo de admissibilidade. O presidente Temer já tem mais de 20 pedidos de impeachment na Câmara. O presidente da Câmara, ao seu juízo, decide quando quiser, da forma que quiser. Isso não tem dado sequência. Já a denúncia por crime comum é diferente. A denúncia apresentada, imediatamente o plenário tem que ser consultado. Imediatamente seguindo o regimento, ou seja, 10 sessões para a CCJ, 5 sessões para parecer, para finalmente poder ir para o plenário com oportunidade de defesa a qualquer momento ao presidente. Se ele quiser vir falar na CCJ, se ele quiser vir falar no plenário, tudo isso está garantido. Para depois ser julgado. No impeachment, quem julga é o Senado. Nós tivemos isso com a presidenta Dilma. No crime comum, quem julga é o Supremo. Quem julga crime comum é o Supremo Tribunal Federal. A denúncia poderá ser recebida ou não no Supremo Tribunal Federal. A fase na Câmara dos Deputados é de autorização política, para evitar algum caso de conluio, de um conchavo, de uma tentativa de um atalho à Constituição. Foi o que, ao meu ver, aconteceu na época do impeachment da presidenta Dilma, onde havia, sim, uma arregimentação feita pelo presidente Eduardo Cunha com o vice-presidente Michel Temer. O Tempo confirmou isso depois. O próprio Temer falou, se o PT tivesse votado a favor da cassação do Cunha, não teria tido impeachment. O objetivo dessa autorização política é evitar que isso aconteça, inclusive agora, em caso de processo por crime comum. A gente está na fase da especulação. Certeza só quando ocorrer ou não o pedido de denúncia. O Senado não se manifesta. O Senado não se manifesta. A Câmara, que é onde estão os representantes do povo, lá estão os representantes do Senado, então são os representantes do povo que autorizam ou não que o processo dê andamento. Se a Câmara resolver não dar autorização, o processo fica suspenso, interrompe-se o prazo de prescrição, não é necessariamente o caminho da impunidade, mas este processo só volta a andar ao final do mandato do presidente. E alguém pode perguntar, mas isso é o foro privilegiado que prestigia. Não, é uma preservação do mandato. Interromper o mandato presidencial é algo muito duro, muito grave. Por isso que o quórum é de 2/3. E aí registre-se, que nada disso deve ser feito de forma assodada. Não, só para não perder a oportunidade, o Rubens tocou num ponto interessante, da sequência. Se numa eventualidade o plenário da Câmara, por maioria de 342 votos ou mais, aceitar a denúncia, quem vai decidir vai ser o Supremo. Vai ser enviada a denúncia. O presidente possivelmente tem um processo e etc. de afastamento, mas quem decide se dá continuidade no processo é o Supremo. Se não se conseguir os 342 votos, que a gente trabalha logicamente para isso, para encerrar isso, o processo fica dormindo até, eventualmente, depois do presidente completar o seu mandato. A gente tem só 1 minuto para terminar o programa, mas eu gostaria de saber dos senhores rapidamente, se caso ocorra o desfecho que os senhores acreditam que vai acontecer, cada um tem uma opinião provavelmente, o país resolve a questão e continua? Quer dizer, a gente pacifica? Se esperava que isso acontecesse com o julgamento TSE, agora vem essa nova questão. As coisas estão resolvidas, o país pode seguir em frente, deputado Beto Mansur? Nós temos pedras no caminho, tiramos a do TSE, resolvemos a questão da nossa relação com o PSDB, que é um partido importante para ficar na base, no dia, logo depois do TSE, e a gente tem a denúncia pela frente. O que nós não podemos, eu acho que o Rubens até concorda com isso, é que nós precisamos fazer com que a casa funcione. A Câmara e o Senado, a sociedade que está nos acompanhando espera isso. Então, a gente vai estar trabalhando, lógico que o presidente tem todo o interesse de se defender, porque ele finalmente vai se defender destas acusações, e a gente vai vencer isso tanto na CCJ quanto no plenário, mas, de alguma forma, as nossas reformas precisam ter continuidade. Deputado Rubens. O presidente Temer escapou da pauta eleitoral, sendo muito contestado, mas da pauta criminal agora que ele vai começar. O que o Brasil percebeu é que o Temer não é o Itamar Franco, não conseguiu fazer a transição, não conseguiu dar estabilidade. Ao meu ver, o Temer é um ex-presidente em exercício. Ele está com seus dias contados e é por isso que o PCdoB defende fora Temer.
Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.